obedece às leis do nosso Deus, a vida fica bem melhor. Seja noite ou seja dia, porque a sua lei é pra nossa proteção. Quem aguardar no coração terá paz e alegria. Quando a gente obedece às leis do nosso Deus, a vida fica bem melhor. Seja noite, seja dia, porque a sua lei é pra nossa proteção. Quem aguardar no coração terá paz e alegria. Alegria, 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 alegria. Quando a gente obedece às leis do nosso Deus, a vida fica bem melhor. Seja noite ou seja dia, porque a sua lei é pra nossa proteção. Quem aguardar no coração terá paz e alegria. Quando a gente obedece às leis do nosso Deus, a vida fica bem melhor. Seja noite, seja dia, porque a sua lei é a nossa proteção. Quem aguardar no coração terá paz e alegria. Quando a gente obedece às leis do nosso Deus, a vida fica bem melhor. Seja noite, seja dia, porque a sua lei é a nossa proteção. Quem aguardar terá paz e alegria. Bom dia, minhas crianças! Tudo bem? Como é que vocês estão? Dormiram bem? Estão preparados para o dia de hoje, para aprendermos mais da palavra do nosso Senhor? Sim? Espero que sim! Então, sem demora, nós vamos orar, pedir a bênção do nosso Senhor para o estudo da palavra. Então, com todo respeito, com toda reverência, nós vamos conversar com o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por guardar tuas palavras no nosso coração, todas as palavras de você, que você perdoa nossos pecados, que você abençoe, que essa pandemia vá embora desse planeta. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças! Meus amores, nós vamos continuar aí com a narrativa da vida de José. Nós estamos encerrando já o livro de Gênesis, tá, criança? A gente já tá falando isso há um tempão, né? Mas nós estamos praticamente já no finalzinho dos capítulos do livro de Gênesis. E hoje nós vamos continuar com a narrativa da vida de José. Nós estudamos na semana passada que José, ele está lá na prisão, né? Mas o comandante da guarda colocou ele numa posição bacana ali, porque ele está preso, mas ele cuida dos outros presos. E lá na prisão, José interpretou 2 sonhos, do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. E nós estudamos aqui na palavra do Senhor que aquilo que ele interpretou aconteceu. O Senhor concedeu sabedoria para José, para que ele pudesse revelar a interpretação para aqueles homens. O copeiro-chefe voltou a trabalhar para o rei, a servir o rei, e o padeiro-chefe morreu, ele foi enforcado. Mas aí vocês se lembram do pedido que José tinha feito para o copeiro-chefe? Vocês conseguem se lembrar? Quem que se lembra? Fala aí. José pediu para que quando o copeiro-chefe voltasse a trabalhar para o rei, que ele se lembrasse dele. E o copeiro-chefe se lembrou de José? Não, ele esqueceu de José. Mas nós aprendemos também que pode o copeiro-chefe se esquecer de José, pode os irmãos ter esquecido de José, mas o nosso Senhor Deus, o Deus fiel, o Deus todo-poderoso, não se esqueceu de José. Ele não se esquece da sua igreja, ele não se esquece do seu povo. Aleluia! E hoje nós vamos continuar com a narrativa de José. Então peguem a palavra do Senhor e abram lá no livro de Gênesis, capítulo 41. Hoje nós vamos aprender mais da palavra do Senhor a partir deste capítulo. Vamos lá? Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Versículo 2. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Versículo 3.
Após elas, subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, à vistas e magras, comiam as 7 formosas, à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Olha que sonho que Faraó teve. Que sonho estranho. 7 vacas lindas, gordas, saíam do rio, e em seguida saíam outras 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Que sonho estranho. O que aconteceu com o Faraó? Faraó, ele voltou a dormir e teve um outro sonho. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Versículo 6. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. Versículo 7. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. Que sonho estranho esse que Faraó teve outra vez. As 7 espigas cheias, bonitas, eram devoradas pelas 7 espigas feias. Nossa, parece o primeiro sonho que Faraó teve. Mas o que aconteceu com Faraó? O que diz a palavra do Senhor? Versículo 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Ninguém, criança. Faraó, que era servido por vários magos, sábios, pessoas que estavam ali à disposição dele, ele teve um sonho perturbador, um sonho muito estranho. 7 vacas gordas, bonitas, saíam do rio, e essas 7 vacas gordas, bonitas, eram devoradas pelas 7 vacas magras. Depois ele voltou a dormir e teve outro sonho, que as 7 espigas boas, bonitas, eram devoradas por 7 espigas velhas, feias, e isso muito perturbou o Faraó. Então ele chama os seus empregados, os sábios, os magos, e pede para que eles pudessem dar a revelação, a interpretação desse sonho. Mas o que diz a palavra do Senhor no versículo 8, na parte finalzinho aí, a parte B? Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Por que, criança? Porque a sabedoria vem do nosso Senhor. Porque somente Deus poderia interpretar esse sonho de Faraó. Porque é Deus que determina as coisas. É Deus que fala e as coisas acontecem, crianças. Nenhum desses sábios poderiam dar interpretação para Faraó. Nenhum, porque a sabedoria vem do nosso Senhor. Ele é um Deus sábio, Ele é um Deus soberano, Ele é a própria sabedoria. Quando José interpretou aqueles 2 sonhos lá na prisão, é porque o Senhor Deus concedeu a graça, deu a graça para José dar aquela interpretação. Mas agora Faraó está perturbado porque os seus empregados não podem dar aquela interpretação. Ele sabe alguma coisa estranha ali. Aquele sonho estava apontando alguma coisa estranha. Ele queria aquela interpretação. Quem poderia ajudar? Faraó. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 9. Então disse a Faraó o copeiro-chefe. Você se lembra do copeiro-chefe? Esse mesmo que estava lá na prisão e que tinha se esquecido de José. Mas agora o copeiro-chefe, ele quer falar a Faraó. Olha o que o copeiro-chefe vai falar, crianças. Versículo 12. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. O copeiro-chefe, neste momento, ele fez o quê? Ele se lembrou de José. Ele se lembrou no tempo que o Senhor Deus determinou. Quando José havia dado aquela interpretação para eles lá atrás e pediu para que ele lembrasse de José e ele havia se esquecido, na verdade, tudo aconteceu conforme o plano, conforme aquilo que Deus havia predeterminado, crianças. Deus jamais havia esquecido José. Deus está preparando José,
porque o Senhor Deus deu uma obra na vida de José e na vida do seu povo. E agora, nesse momento, o copeiro-chefe está falando de José, se lembrou de José e falando dele para Faraó. Mas o que vai acontecer, crianças? Faraó então escuta atentamente a palavra do seu empregado, então manda chamar José. Ele quer que José esteja ali na frente dele, porque ele agora quer ver se José pode ajudá-lo. Será se nosso Deus, o Deus de sabedoria, vai conceder essa graça para José interpretar esse sonho de Faraó? Olha o que diz o versículo 15. Faraó fala a José. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Mas olha a resposta de José, versículo 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José está dando toda a glória ao seu Deus. José sabe que não é ele que tem como fazer essa interpretação, revelar a Faraó o que significa aquele sonho, mas somente Deus pode dar a interpretação. Então José dá a conhecer esse Deus, fala desse Deus maravilhoso para Faraó. Aí chega a parte, até o versículo 24, que Faraó conta todo o sonho que ele teve para José. Então, José dá a interpretação do sonho. A partir do versículo 25 até o versículo 31, José explica o significado desse sonho. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas, bonitas, significam 7 anos de muita fartura, de abundância. Vão ser 7 anos de muita comida, fartura na mesa. A terra vai produzir muitas coisas boas. Serão 7 anos de muita fartura. Fartura significa isso, muitas coisas, muitas comidas. Mas, depois que passar esses 7 anos, viriam 7 anos. Lembra das 7 vacas magras e as 7 hastes de espigas velhas e feias? Então, significam 7 anos de muita pobreza, 7 anos de fome. E por causa desses 7 anos de fome, as pessoas, a terra do Egito, iria esquecer os 7 anos de fartura que eles teriam. Seriam 7 anos de muita pobreza mesmo. E aí José fala, no versículo 32, o sonho de Faraó foi duplo, ou seja, se repetiu 2 vezes, com as vacas e com as espigas, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Deus determinou dessa forma, crianças. Deus vai permitir que a terra do Egito tenha 7 anos de abundância, de fartura, de muita comida. Mas depois viriam 7 anos de muita pobreza e fome. E o Senhor Deus assim determinou e dessa forma iria acontecer. E aqui fala a palavra do Senhor, e aqui José fala, alerta para Faraó, porque a coisa é estabelecida por quem? Por Deus, pelo Deus soberano, o Deus que tem o controle de toda a história, crianças. E agora, o que fazer? Esse sonho havia perturbado demais Faraó, mas José, usado pelo Senhor, ele vai dar um conselho para Faraó. No versículo 33 até o 36, José fala para Faraó colocar um homem sábio, um homem com juízo, que possa cuidar da terra de Faraó durante os 7 anos de abundância, de fartura. Durante aquele período que a terra vai produzir muita coisa boa, coloque um homem lá, Faraó, para cuidar, para juntar comida, para que quando chegasse os 7 anos de muita fome e pobreza, a terra do Egito possa estar bem abastecida, para que eles não venham passar fome, para que eles não venham morrer. Então, José dá esse conselho para Faraó. Mas onde é que Faraó vai achar um homem desse, com uma sabedoria dessa, que possa cuidar da terra do Egito? Quem? Ah, crianças, como o nosso Deus é maravilhoso. Porque o Senhor, desde o início, estava preparando quem? José, para estar à frente da casa de Faraó, para cuidar da casa de Faraó. Esses 7 anos de muita pobreza, de fome, crianças, afetaria não apenas a terra do Egito, mas afetaria o povo do Senhor. Lembra do pai de José, Jacó, os irmãos de José? Essa fome afetaria o povo do Senhor, poderia acabar com o povo do Senhor. E a semente que o nosso Deus prometeu, o Salvador que viria dessa linhagem, dessa semente, dessa descendência,
ia morrer também? Não, crianças, porque o Senhor Deus estava fazendo tudo para guardar o seu povo. Por isso que ele permitiu que José passasse por tudo aquilo que os irmãos fizeram. Embora o Senhor Deus não é o autor do pecado, mas o Senhor permitiu, porque Deus tinha um plano ainda maior na vida de José e na vida do seu povo. Então, Faraó, do versículo 37 até o versículo 57, Faraó coloca José para ser esse homem que vai cuidar de toda a terra, para cuidar desses 7 anos de muita riqueza, para que quando chegasse os 7 anos de muita pobreza, a terra do Egito possa ter bastante alimento e assim eles não iriam morrer nesses 7 anos de muita fome. E dessa forma, José, sendo o homem que vai cuidar de tudo agora, ele está cuidando do próprio povo do Senhor, do seu povo, de onde vem o nosso Salvador. Olha a providência do nosso Senhor. Isso se chama providência de Deus, crianças. Nós não entendemos os planos do Senhor, mas nós podemos confiar na direção dele. José jamais podia imaginar que isso ia acontecer com ele. Tantas desgraças que foram acontecendo, uma atrás da outra. José não imaginava que o Senhor Deus tinha esse propósito na vida dele. Mas José obedeceu a palavra do Senhor. José dava um bom testemunho do seu Senhor. E dessa forma, o Senhor Deus pôde usar José para abençoar o seu povo, a sua igreja. Amém, crianças? Olha a providência do nosso Senhor. Nós podemos confiar na direção dele. Mesmo que tudo pareça que está dando errado na nossa vida, crianças, nós precisamos confiar e descansar no nosso Senhor e ter um testemunho como José teve. Sempre falar desse Deus, de testemunhar desse Deus, de glorificar o nome desse Deus, porque no momento certo, se o Senhor quiser, ele vai agir para a glória e honra do seu santo nome. Amém, crianças? Se Deus permitir, na próxima semana a gente continua com mais estudo da palavra. Fiquem com Deus, estudem bastante a palavra do Senhor e guardem no coração. Dessa forma, a gente vai cada vez mais aprender como viver uma vida que agrada o nosso Senhor. Amém, meus amores? Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, meus amores.